Derrota para o Sport por 3-1 fora de casa. Assim, uma partida do Cruzeiro que, se você for analisar friamente, claramente o Cruzeiro fez um jogo parecido que eu vinha fazer nas últimas partidas, mas até mesmo na minha visão, por 3 erros individuais, o Cruzeiro meio que perdeu nesse jogo. E até mesmo surge aquela pergunta: será que fez corpo mole para entregar, né, esse resultado aí para o Vasco não subir? O que eu acho, já dizendo aqui, tá, que não teve nada disso. Vejo alguns méritos do Sport, sim, e algumas críticas a alguns jogadores do Cruzeiro, tá? Porque não é achando que, nossa, fez parte desse time que foi campeão, uma história absurda aí do Cruzeiro na Série B desse ano, que tá garantido pro ano que vem, sabe? Eu vejo que o jogador, se for ficar nessa aí de perder esses últimos 5 jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro, vai ter uma limpa muito maior do que, por exemplo, se estivesse numa fase melhor, né? Um bom momento nessa reta final do ano, que eu quero comentar aqui com vocês sobre esse assunto. Deixa eu só ver se não tá muito pra frente esse fone. Mas enfim, só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, peço pra você deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal, estamos quase chegando aqui essa meta de 36 mil inscritos aqui no YouTube, então eu conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui no conteúdo, tenho um recado pra vocês da SportPix.clube, onde agora às 6 horas, esse jogo já começou, tem várias partidas do Campeonato Brasileiro da Série A pra você apostar lá na SportPix. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem, por exemplo, aí Curitiba e Bragantino, uma vitória do Curitiba em casa pagando 2,47 a cada real apostado. Tem também Fluminense e América Mineiro, vitória do Fluminense no Maracanã 1,57. Atlético Mineiro e Ceará, jogo no Mineirão às 6 horas também, vitória do Atlético em casa 1,38, vitória do Ceará fora 7,60. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SportPix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, Cruzeiro que começou com uma escalação diferente, que já era de se imaginar, e quem assistiu o pré-jogo que eu postei hoje na manhã desse domingo, já era de se esperar realmente um time muito próximo desse que foi em campo, né? Eu fiquei mais surpreso foi com o Lincoln começando como titular e o Cruzeiro tendo na zaga ali o Oliveira, o Dário Brock e o Giovanni Jesus, a linha de 3, e também mantendo a linha de 3, né, com os 2 alas, sendo o Marquinhos Cipriano começando o jogo e também o Wesley Gasolina, onde assim, o Cruzeiro manteve então 2 volantes apenas, então o Pedro Castro, que é um jogador que eu acho que merece mais espaço. No jogo de hoje eu daria uma nota 6,5 para ele, mas é um jogador que eu acho que merece um pouco ali de espaço nessa reta final da Série B. Ele fez a dupla de volantes ao lado do William Oliveira e o Cruzeiro no ataque, que eu achei legal até. Bruno Rodrigues, Rafa Silva e o Lincoln, porém o Cruzeiro acabou penando bastante em algumas questões físicas que eu quero comentar. Começou o jogo com uma certa intensidade nos primeiros 15 minutos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. O Cruzeiro muito forte na marcação, enfrentando aí o Sport com mais de 20 mil torcedores no estádio, e o Sport brigando por alguma coisa no campeonato ainda, né, para vencer, e ficou a 3 pontos do Vasco, tendo um confronto direto na próxima rodada. Então o Cruzeiro meio que ganhando o jogo, meio que ganhando já o campeonato, claramente diminuiu bastante o pé, e nos primeiros minutos eu vejo até boas escapadas do Bruno Rodrigues pela esquerda, aos 3 minutos e aos 6. Teve também a defesa do Rafael Cabral aos 7 minutos, a primeira chegada com perigo do Sport, uma bela finalização do Wagner Love, acabou aí um belo chute por parte do atacante, uma boa defesa do Rafael. Teve um lance lá também que, na minha opinião, não foi falta, acho que vocês vão lembrar, um lance que se não me engano foi o Rafa Silva, gira em cima do jogador adversário, ele acaba caindo, né, o Rafa Silva encosta assim nele, ele cai, e na sequência o Bruno Rodrigues chuta no travessão. Naquele lance, na minha opinião, não foi falta. Eu gostei dessa intensidade do Cruzeiro nos primeiros minutos, mas claramente depois disso desandou. Por exemplo, aos 12 minutos teve no caso, um erro individual aí do Lucas Oliveira. 12 minutos a bola sobrou ali, o Labandeira, né, o atacante uruguaio, deu um belo chute pela direita, exigindo mais uma defesa do Rafael, e o Cruzeiro errando bolas por desatenção, sabe? O Eduardo Brock uma hora ali, a bola veio ali para ele dominar e a bola passa debaixo do pé dele. Pelo amor de Deus, isso nunca vi o Eduardo Brock fazendo isso aqui no Cruzeiro, sabe? E pelo menos nesse ano passado eu lembro. Nesse ano eu não lembro dele fazendo isso, e agora com uns lances assim bem bizarros. Ele, o Lucas Oliveira, teve também o William Oliveira no último lance ali que decretou 3-1, né? E no caso do Cruzeiro ali, teve o gol sofrido já, no caso, no contra-ataque, aos 20 minutos, o Cruzeiro ali que, na minha opinião, errou bastante, cedeu um escanteio de graça, e nessa cobrança de escanteio simplesmente não tinha ninguém ali para marcar aquela cobrança curta, né? Tudo bem que não estava pertinho um do outro, o jogador estava vindo lá de trás, mas dava para um ponto ali ter chegado em cima da marcação, nada disso, e o cruzamento sobrou livre, no caso, para o Chico marcar, e até em cima dele estava o Bruno Rodrigues, que simplesmente nem subiu na marcação. Aí para mim é muito mais um erro, no caso até do Paulo Pezzolano e da marcação do Cruzeiro na defesa, do que do Bruno Rodrigues, porque, pelo amor de Deus, por que você vai colocar um ponta com 1,75 m para marcar um zagueiro? Na minha opinião, está extremamente errado. Então nem culpo o Bruno Rodrigues de não ter subido, porque claramente em bola aérea não é o forte do atacante.
Cruzeiro que até chegou a fazer algumas boas finalizações no primeiro tempo, sendo 3 no alvo no total. O Cruzeiro ainda deu sequência, no caso, com algumas lesões, né? Acabou saindo o Rafa Silva, que deu lugar ao Daniel Júnior. Rafa Silva, que eu gosto muito dele, mas sinceramente, essas questões de lesão, ele machuca muito fácil, tem que ter uma paciência enorme com ele. E já que surgiu essa proposta, pelo que parece ele não vai ficar pro ano que vem também. Eu não sei, né? Realmente essa questão física dele, eu acho que é um peso muito forte. Se o Cruzeiro realmente quiser contar com ele, vai ter que ter calma. Não vai dar para utilizar o Rafa Silva todo jogo, não vai dar para contar com ele para jogar como titular em todas as partidas, como tem sido nessa reta final do ano. Infelizmente é um jogador muito diferenciado, mas tem esse problema de lesão, né? Que ainda vai, eu acho que se ele continuasse aqui no Cruzeiro, ainda diria mais uns 6 meses para ele ser aquele jogador para jogar com frequência mesmo. Acabou saindo aos 30 minutos e depois aos 35 também o Wesley Gasolina sentiu depois de uma entrada aos 20 minutos. Ele jogou ainda mais 15, aos 35 saiu e entrou o Jajá para atuar pelo lado direito. Eu gostei da participação do Jajá, parecida aí no caso com o jogo contra o Ituano. E aos 39 minutos, depois da mexida, não foi nada bom. O Cruzeiro realmente muito perdido dentro de campo. Levou o gol do Wagner Love. Aí sim, na minha opinião, mesmo sendo um belo chute, um chute rasteiro, um atacante veterano, erro do Rafael Cabral, tá? Porque, nossa, ele dá um passo ali para a direita. Não sei o que ele estava tentando fechar o ângulo de cá e claramente sobrou o lado esquerdo livre pro Wagner Love chutar. Tudo bem que foi um chute rasteiro, vários jogadores na frente dele. Eu entendo que não é uma defesa fácil, mas pelo que o Rafael Cabral e já demonstrou ser, né, aqui no Cruzeiro, era uma bola defensável, ao menos na minha opinião. Levou os 2-0 com 39 minutos. Primeiro jogo que o Cruzeiro leva 2-0 no primeiro tempo. Então, erro ali na marcação, na minha opinião. O Sport até mesmo nem pressionava mais. O Cruzeiro vinha tentando chegar pelas beiradas, não estava dando chance mais para o Sport e meio que reanimou ele de novo, fazendo 2-0, né, pelo placar. Uma situação muito mais desconfortável. No segundo tempo, o Cruzeiro começou sem nenhuma mudança no time, chegou até mesmo com 2 escanteios, uma pressão muito forte. Os inícios de segundo tempo do Cruzeiro muito bons, né? Até mesmo antes, ali, acho que na 10ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro, a maioria dos gols era só na segunda etapa. Novamente eu vejo o Cruzeiro jogando muito melhor no segundo tempo, nesse jogo também. Aos 6 minutos sobra uma bola pro Lincoln ali que bate, uma bola pingando, uma boa defesa do goleiro Saulo. Aos 10 também teve a cobrança de escanteio. No caso foi ali pelo Daniel Júnior e o passe para o Bruno Rodrigues que chutou de longe. E eu acho que o Cruzeiro faltou chutar um pouco mais para testar o goleiro. O Saulo claramente dava para defender aquela bola também do Bruno Rodrigues, que gerou o gol aí do Cruzeiro, fazendo 2-1 aos 10 minutos. O Saulo pula, né, salta, mas acaba batendo embaixo na mão dele, pinga ainda no gramado, bate na trave e entra. Então um gol aí que o Bruno Rodrigues mereceu porque tava tentando, né? Eu acho que ele deu pelo menos uns 5 chutes de longa distância. O Bruno Rodrigues claramente não faz corpo mole a hora nenhuma, né? Ele toda hora muito bravo ali, tipo assim, tá perdendo, não tá. Você vê a expressão dele de bravo. E de vários jogadores tentando demonstrar um bom resultado, ainda mais aqueles que ainda não tem tanta, igual o Bruno Rodrigues, é um baita jogador, todo mundo gosta dele, mas tá tendo a chance de ouro da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que vários ele tem feito por valer a pena, né, essa vaga aqui no time do Cruzeiro. E nesse gol um fato curioso, mostra que o Pesolano estava tão irritado com essa situação do Cruzeiro perdendo. Mais uma vez ele vai, eu quero até ver essa entrevista dele, ele tá revoltado demais. Ele nem comemorou, não teve reação nenhuma no gol do Bruno Rodrigues, não fez nada, não comemorou, não falou, ficou sentado, não teve reação nenhuma. Certeza, muito bravo com, no caso, o desempenho do Cruzeiro, sofrendo esses 2-0 do Sport. Além disso, aos 18 minutos teve 3 mudanças, né, no caso as últimas alterações. Saiu o Lincoln, entrou o Edu não teve um bom jogo hoje. O Cipriano para a entrada do Kaique, o Kaique também não teve muitas oportunidades, mas é um bom jogador. E a entrada do Xavier, meio campista, que eu achei bem legal a entrada dele no lugar do Pedro Castro. O Xavier tem 18 anos de idade, nesse ano 28 jogos, 1 gol pelo time de base. Cara aí que eu vejo muita personalidade, gostei também do cabelo dele, né? Achei um jogador aí bem clássico, acho que pode ser uma boa opção, tem um estilo aí de craque, parece com o Willian Oliveira também, pra falar a verdade, na aparência, né? No futebol eu vejo que o Xavier tem mais disponibilidade para sair jogando, eu acho que é um bom jogador para nós ficar de olho. E 2 atentos aqui que eu anotei na hora do jogo, gostei da arbitragem do Silva aí do Distrito Federal, acho ele um técnico que... um juiz que deixa o jogo correr, vários lances ali que eu vejo que o jogador do Cruzeiro caindo, fazendo corpo mole ali, só para tentar cavar uma falta, ele não dava, e também do Sport principalmente, que tentando cozinhar o jogo, ele realmente foi muito bem
na arbitragem, e o Cruzeiro utilizou 42 jogadores na Série B, é o time que mais usou, mesmo sendo líder disparado, mais usou atletas, além também 23 jogadores da base, contra 10 do ano passado com a entrada aí do Xavier. Mas logo depois da alteração, o Cruzeiro conseguiu ainda fazer algumas pressões pro lado direito, conseguindo escanteios, tendo mais de 66% de posse de bola e gol do Sport. Isso aí que eu fiquei revoltado demais. O lançamento ali pela esquerda do Chico, um chutão mesmo, não tem problema de falar isso, né? O chutão, o William Oliveira simplesmente não dominou essa bola. Eu acho que o William Oliveira tava com algum problema deve ter sentido alguma dor e tal, porque ele já tava errando uns passes ali, uns passes meio duro, meio estranho, aos 30 minutos ali, ó. 3 minutos depois, teve um lançamento, dava pra ele ter dominou tudo errado, e entregou ali pro ponto lá Bandeira, uruguaio, que fez esse gol aí, chutando no canto do Rafael. Então, se você for analisar o jogo do Cruzeiro hoje, primeiro gol, erro individual ali por ter um cara em cima para marcar aquela cobrança curta, e do Bruno Rodrigues, que dava para ter tirado aquela bola, não era pro Bruno Rodrigues estar marcando um zagueiro de mais de 1,90 m. O segundo gol aí do Cruzeiro também, na minha opinião, dava pro Rafael Cabral ter chegado, dava para, por exemplo, um zagueiro ali ter chegado mais em cima do Wagner Love, e o terceiro gol com um erro individual do William Oliveira, aí não tem nem o que discutir, né? Claramente um erro muito besta do William Oliveira, e praticamente disso o Cruzeiro não conseguiu mais criar, mesmo com a entrada dos jogadores. Raposo aí teve 15 finalizações a gol contra 12, então até pelos números não dá pra falar que o time foi, nossa, que time sem vergonha, não querem jogar. Não, mas eu vejo que alguns jogadores não podem dar esse risco de ficar jogando mal. Eu gosto muito do William Oliveira, gosto muito do Eduardo Brock, deixa eu ver quem mais aqui, o Wesley Gasolina também, mas você vê que tá fazendo uma partida bem mais ou menos, sabe, bem mais ou menos, que abre margem para uma discussão se esses caras realmente merecem jogar no que vem na Série A ou não. Eu acho que merece, acho que, nossa, mesmo o Cruzeiro jogando mal nesses últimos 5 jogos, o que o Eduardo Brock fez aqui pelo Cruzeiro é incontestável, mas aí nos últimos 5 jogos o Cruzeiro perde 4. E aí, como vai terminar o ano? Vai terminar com aquele sorrisão amarelo na cara, que eu não quero que o Cruzeiro faça isso para começar uma Série A ano que vem cheio de dúvidas, né? Prefiro muito mais o Cruzeiro terminando essa Série A em alta do que, nossa, começar a perder um jogo ou outro ali. E eu tenho certeza, não é só eu, dentro do Cruzeiro, o Paulo Pezzolano deve estar o cara mais irritado dessa história aqui deve estar o Paulo Pezzolano agora, por conta dessa derrota aí do Cruzeiro. Mais uma vez ele vai se culpar, né, de não conseguir motivar os jogadores o suficiente. Só um atento, o Cruzeiro 15 finalizações, porém 2 apenas ao alvo. Isso é um número ridículo, um aproveitamento péssimo mesmo. O Cruzeiro geralmente tem uma média de 20 finalizações, 8 no alvo. Então realmente muito ruim esses números. Próximo compromisso na sexta-feira contra o Vila Nova. Vocês sabem que eu sou de Goiânia, né? Mas eu só vou chegar lá no final do mês. Então, por enquanto, não estou em Goiânia, estou aqui em Belo Horizonte. Mas vou no próximo jogo, Vila Nova, né? Em Goiânia, não vou. Depois ali tem um jogo contra o Guarani, dia 18 no Mineirão. Aí sem festa cheia. 2 jogos difíceis, complicados. Vila Nova brigando pela parte de baixo. O Guarani um pouco mais tranquilo, mas jogando fora é um time complicado também. Enfim, com o resultado foi... até mesmo, eu não gosto do Vasco, não. Pra falar a verdade, desse time do Rio de Janeiro eu seco bastante. Com o resultado, o Sport chegou a 52 pontos contra 55 do Vasco. Próximo jogo na Ilha do Retiro no domingo, Sport e Vasco. Então, só depende do Sport para conseguir essa volta à Série A. E torcer para eles aí, eu prefiro o Sport na Série A do que o Vasco, até porque o Vasco vai ser um adversário muito mais forte, né, depois da 777. Então, quanto mais fácil ano que vem numa Série A, melhor. E o Sport fez por merecer também esse resultado. Acho que o Cruzeiro tem alguns pontos a ser melhorados e que, né, eu espero que os jogadores próximos jogos aí façam valer a pena. O Cruzeiro enfrentando adversários na parte de baixo da tabela, possam vencer o Vila Nova, o Guarani, depois o Novo Horizontino, tendo ali também, no caso, jogo contra o CSA na última rodada. Eu quero saber a sua opinião. O que foi esse jogo de hoje? Se você concorda, discorda, acha que teve corpo mole, quero que você deixe aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a chegar aqui a 36 mil inscritos. Falta menos do que 130 para nós atingir essa meta. Espero ainda nessa semana, beleza? Vou deixar meu Instagram pessoal aqui do Instagram, o Instagram pessoal aqui na descrição, Gustavo.crz_, me segue lá também, acompanhar aqui esses últimos dias em Belo Horizonte, e o link aqui embaixo da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas, e os outros vídeos aqui no canal que eu já postei nesse final de semana, vai lá conferir caso você ainda não tenha assistido. Valeu, galera! E lembrando também, tá? Vídeos amanhã, vou postar o primeiro aqui para vocês, já gravei aqui sobre reforços às 11h15 da manhã, eu quero até que você deixe aqui embaixo. Se eu postasse, tô pensando nesse final desse mês, início de novembro, se eu postasse 4 vídeos ao dia, em média ali um primeiro para sair por volta das 7 horas da manhã, aí depois às 11h15, depois 5h30 e 7h30, o que vocês acham disso? Deixa aqui embaixo também, quero ver a opinião de vocês. Valeu, galera!